Oi, turma, bom dia. Nas nossas últimas aulas, nós havíamos falado sobre as cadeias alimentares e teias alimentares. Então, nós observamos que tanto na cadeia quanto na teia alimentar é a busca pela sobrevivência. Hoje nós vamos estar falando na questão de adaptação. Entre eles, nós vamos englobar, ou seja, estar falando um pouco sobre os biomas. Então, nós vamos verificar que, de acordo com a característica de cada bioma, os seres, eles sobrevivem porque já é algo assim a qual eles estão adaptados àquela realidade, tá? Então, primeiramente, nós vamos falar sobre os biomas de forma geral, né? E depois a gente vai falar nos biomas brasileiros. Bem, então quando nós falamos em biomas, nós vamos falar de um conjunto de ecossistema com características semelhantes. Isto que vai formar um bioma, tá? Então a gente vai, um dos itens que a gente vai estar sempre abordando é que o ser humano, ele procura estudar, procura entender essa situação para que ele possa conhecer mais detalhadamente quais espécies de seres sobrevivem a esse tipo de bioma, como é que eles sobrevivem em seus determinados biomas. Então é isso que a gente vai estar abordando. Então nós temos aí, o primeiro bioma que nós iremos falar é a tundra. Esse tipo de bioma, ele localiza-se em regiões que apresentam verões, veja bem, verões curtos e invernos longos e rigorosos. Uma das situações que a gente vai observar que o solo, ele é totalmente desprovido, ou no caso, ele não tem nenhum tipo de proteção, tá? Então, mesmo assim, nós vamos observar que alguns mamíferos, eles conseguem sobreviver. Na realidade, eles estão adaptados a esse tipo de ecossistema, tá? Então, na tundra. O outro que a gente vai estar abordando é a floresta temperada decídua. Ela localiza-se em regiões com estações bem definidas, onde pode nevar o ano inteiro. Agora observa só, digamos assim, o nível de temperatura desse lugar, ou na floresta temperada, no caso, né? E os seres que ali vivem, eles estão super adaptados, então eles buscam uma forma de proteção. Claro que a gente vai estar vendo também que alguns eles não conseguem, mesmo tendo uma estrutura de sustentação, eles não conseguem sobreviver, porque o frio é intenso, onde eles acabam morrendo devido a uma baixa temperatura, tá? Vamos observar que alguns dos animais encontrados nesse bioma são a marmota e o cervo. Então, eles são, ou seja, locais próprios para esse tipo de seres. Vamos ver o outro tipo de bioma, o deserto. Olha só. Quando nós falamos em deserto, você vai observar que ele localiza-se em regiões onde chove pouco. Imagina só o nível de temperatura. Veja bem que a gente sai aqui da floresta temperada descida, que a temperatura é bastante, veja bem, nevando o ano todo. E vamos para os desertos, que a temperatura é altíssima, não chove, totalmente descampados. Mesmo assim, tem alguns vegetais que conseguem sobreviver a essa alta temperatura. Assim como também alguns animais, eles sobrevivem
a esse nível de temperatura, tá? Então aí a gente tá falando sobre os biomas do mundo. Vamos mais à frente. Outro tipo de bioma é a floresta equatorial. Veja o que ele diz. Também conhecida como taiga ou floresta coníferas, encontram-se regiões que apresentam invernos longos e rigorosos e verão curto. Então aí nós temos a floresta boreal. Aí já começa a mudar mais a temperatura, né? Começa a natureza em si, ela começa a dar o seu ar da graça. Outro bioma são os campos. Então, esses campos incluem a variedade de ecossistema cujos os vegetais têm pequeno porte. Então, você vai observar que aí já temos uma vegetação, mas de pequeno porte. Ela não se desenvolve tão quanto as outras. Por exemplo, na floresta, outro tipo de bioma que é a floresta tropical, ela localiza-se em regiões com temperaturas elevadas, em média 27 graus Celsius, e as chuvas são bem abundantes. Então, a gente vai estar observando aí que a partir do momento que tem a existência de chuva, então aí a temperatura ela já começa a mudar. Pode ser quente? Pode, mas devido à questão da chuva, aí já começa também a favorecer um pouco a questão da temperatura. As savanas, elas são encontradas por muitos ecólogos em algum tipo de campo. A gente vai estar observando agora nas savanas que elas apresentam uma grande quantidade de gramíneas. Então, a gente já está percebendo assim a variedade de grama, árvores com copa não tão grande, né? Mas já tem assim, já favorece a existência de muitos seres vivos nesse tipo de bioma, tá? Mais à frente, vamos ver agora os nossos biomas brasileiros. Entre eles, nós vamos falar assim, com tanto orgulho, né, da nossa floresta amazônica, essa riqueza do mundo, como se diz assim, o pulmão do mundo, né? Então, o clima, digamos assim, é quente, mas só que em relação a outros tipos de bioma que nós vimos, nós temos assim a grande riqueza de água doce que banham a nossa floresta amazônica. Então, para todo canto que você vai, você tem rios, tem igarapés. Então, tudo isso ajuda a mudar um pouco a temperatura. Muitas das vezes a gente percebe assim que é quente ainda, mas já nos favorece muito a questão da presença desses rios e igarapés, tá? E se favorece muito essa questão da temperatura, a gente vai ver assim a diversidade de seres vivos que nós temos aqui na nossa floresta amazônica. É uma coisa assim de brilho nos nossos olhos. É uma coisa de dar inveja para os outros, porque nós temos essa grande variedade que nos favorece essa grande riqueza. Vamos para outro. A Caatinga. Ela localiza-se numa região marcada pelas chuvas irregulares, com grandes períodos sem chuva. Então, aí nós vamos perceber também que já existe a questão de, mesmo faltando água, existe aquela questão de as plantas elas sobreviverem a essa falta de água, visto que vamos supor assim, o cacto é uma das plantas da caatinga, né? Então ele consegue armazenar em seu caule uma quantidade de água por muitos e muitos tempo, a qual ele vai suprindo a sua própria necessidade, tá? Vamos ver o que mais nós temos aqui.
outro tipo é o cerrado. O cerrado, as temperaturas são altas e as suas estações bem definidas. Por exemplo, a seca, entre outros. No caso, acontece entre maio e setembro, e a chuva em outubro a abril. Então, esse período favorece o tipo de vegetais, tipo de animais. Então, eles vão sobrevivendo, vão buscando uma forma de adaptação a esse meio. O outro tipo de bioma brasileiro é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela localiza-se na região do litoral, com algumas extensões no interior do continente e, em geral, locais com montanhas, tá? Então, aí também a gente já vai perceber que, devido a existir essa variedade de terras irregulares, como, por exemplo, as montanhas, vai favorecer com que as árvores também já ajudam nesse processo, porque já existem, claro que não árvores tão grandes, tão alta como na nossa floresta amazônica, mas as suas copas elas já vão favorecer essa camada de proteção tanto para a terra como para abrigo de outros animais. E os campos sulinos se caracterizam por apresentar uma vegetação baixa, tá? Veja só que em relação ao que a gente acabou de colocar agora, a Mata Atlântica e os campos sulinos, a gente vai perceber que a Mata Atlântica, ela nos favorece essa grande possibilidade de plantas diversificadas, tá? Enquanto que nos campos sulinos, já o gramado ele é praticamente inexistente devido à temperatura, baixa temperatura, alta temperatura, né? E eu pulei aqui o Pantanal. O Pantanal é também um dos biomas muito rico, devido também a essa questão do favorecimento à adaptação aos diversos seres, tá? Então, aqui a gente pôde perceber os nossos biomas brasileiros. Então, que maravilha nós termos essa riqueza de biomas no nosso território brasileiro. E se tem esses biomas, eles vão nos favorecer também uma grande variedade de espécie que é da menor a maior que você possa imaginar. Ok? Então aqui foi o nosso assunto abordado na aula de hoje.